dia mais uma vez. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, te visitando, te curando, te encorajando em tudo, no nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Ontem tivemos aqui uma pessoa bem especial, né? Camila Cury, filha do psiquiatra cristão Augusto Cury, um best-seller na área da psicologia, da inteligência emocional, né? Um dos pioneiros. Eu lembro que eu acompanhei o assunto em 1999, ainda quando se falava isso em Harvard. O pioneiro disso foi Daniel Goleman, que começou esse tema, e eu vejo como isso evoluiu em 24 anos, 25 anos, em tão pouco tempo, um salto, né, onde se começou a trabalhar a questão da inteligência emocional, da saúde emocional, da psique humana, e fomos ontem presenteados com esse evento, né? Então muitos estiveram aqui ontem à noite, foi muito bom, e hoje estamos aqui para continuar. Quem pode dizer amém? Para aprender um pouquinho mais no Senhor, porque a vida é isso, nós somos limitados no nosso conhecimento. Você avança até onde você sabe, sim ou não? Sim ou não? Você avança até onde você sabe. Então, se você quer avançar, nós lemos aqui agora o ano da superação. Superação é uma chamada profética para algo maior, para algo melhor. Quem pode dar um aleluia aqui? Algo maior, algo melhor. Só que para isso eu preciso enxergar coisas novas, entender coisas novas, ter revelações novas, que o que nos movimenta para coisas novas, para atitudes maiores, são novas revelações. Eu fico assim, ontem eu fui com muito cuidado, né, sem querer ser rude, mas eu estava lá embaixo com algumas pessoas, eu estava indo embora, fui um pouquinho mais cedo, estava lá o meu filho, mais alguns jovens, eu falei, olha, é por isso que as meninas dão avanço nos homens quando são novas, depois você tem que correr atrás do prejuízo, porque quase todas estão lá em cima ouvindo a palavra e tomando nota, e vocês estão aqui batendo um papo do futebol de amanhã. Não leva a mal, mas se vocês querem crescer, vai gastar tempo na hora certa, no lugar certo. Depois você tem tempo para bater papo à vontade, a hora que você quiser. Vive jogando videogame online, mas, cara, tem um tempo para você poder ter algo novo, não gasta esse tempo no café, ou então vai para outro café, vai lá para o Starbucks, no shopping, mas se veio para a igreja, cara, fica focado no que Deus tem para falar com você. Quem pode dizer amém? Isso é importante. Qual que é o propósito? Socialização, temos em outras coisas, temos outros objetivos. A igreja, a koinonia é importante? Claro que é, mas se você ficar só nisso, vira koinonite. Eu ouvi isso do pastor Elias. É doença, você focar só na koinonite, só na comunhão, esquecer o resto que motiva a comunhão, que é a cruz, a sua mensagem, o propósito da igreja, que é o evangelismo. Aí é só koinonite, é só evento, é só comunhão, é só risada. Não, tem que ter evangelho, tem que ter intenção, tem que ter propósito. Quem pode dizer amém? Então, eu dou essas chamadinhas assim para a gente ajustar, porque às vezes a gente vem no culto, vem porque está escalado, vem porque é tradição, vem porque se eu não vim eu me sinto mal porque eu não fui, mas não vem não, Deus fala, me dá um insight novo, me dá uma revelação nova, me dá uma direção nova. Muitas vezes nós não avançamos mais porque falta uma nova trajetória, falta uma rota diferente. Olha para cá, a rota que você precisa está na palavra de Deus. A rota que você precisa está na boca do Senhor para a sua vida. Daí que sai a direção saudável e produtiva. O resto é tudo para ficar correndo atrás do rabo. Só gera movimento, só gera atividade, mas o que gera produtividade são as palavras que saem da boca do Senhor para a sua vida. Eu quero ouvir um aleluia e quero um aplauso bem forte ao Senhor. Então não adianta a gente ficar vivendo de clichê. O ano da superação. Não, ok. Se eu fico só nisso, é um clichê. Agora, tudo bem, ano da superação. O que eu preciso fazer? Qual que é a voz do Senhor que eu não ouvi para superar? Aí se você faz essa pergunta, eu tiro para você o meu chapéu. Você é grande, só não chegou nas grandezas, mas vai chegar. É só tempo. Quem pode dizer amém aí? Você é grande, ok, se eu levo a sério a minha igreja, se eu levo a sério que há uma voz profética sobre esse ministério,
A pergunta-chave é essa: se Deus deu uma voz profética, que esse é o ano da superação, o que eu preciso saber, aprender ou fazer de novo para ir junto dessa voz profética? Essa é a atitude que eu espero de todo mundo, de todo cristão, de todo membro do nosso ministério. Não se encoste no clichê. O clichê não vai mudar a tua história. Quero ouvir um amém mais forte. Clichês não mudam histórias. O que eu faço, porque o clichê é importante. Por quê? Porque ele é didático, ele lembra o que eu tenho que fazer, ele me lembra as possibilidades que eu posso viver na vida. Agora, quem vive só de clichê é o chamado hipócrita que Jesus confrontou na Bíblia, que só vivia de teoria, do politicamente correto, mas não fazia, não se desafiava, não buscava intensamente perguntas e respostas que poderiam mover ele para viver a realidade que o clichê propunha. Então isso é muito importante. Então, para superar, e esse é o tema da palavra de hoje, para superar é preciso espiritualizar. Fala comigo. Para superar, eu preciso espiritualizar. Mas não no sentido de que tudo é espiritual, não é isso, mas de conectar a minha ação com algo que Deus falou comigo. Não no sentido religioso da palavra, como ela é atualmente, mas no sentido original, como nasceu o latim, que religião quer dizer religare, sabia disso? É do latim religare, é uma ponte. Jesus é a única religião, por quê? Porque ele é o religare, ele religou a humanidade com Deus, ele é a ponte, ele é o religare, ele é a religião. Ministérios não são religiões, Jesus é uma religião, porque só ele pode religar a humanidade com Deus. Eu quero um grande aplauso ao Senhor por causa disso. Esse é o sentido original lindo da palavra religião, mas ela virou outra coisa, ela virou opressão, virou teoria, virou peso. Então nós temos dois sinônimos. Temos o original, que nasceu quando se fala em latim religare, e temos o que se tornou por causa dos erros da igreja e dos erros dos séculos, ok? Então, se eu quero superar, eu tenho que espiritualizar. Por quê? Abra comigo em Hebreus 11:3, porque eu só sei que comecei com Bíblia. Detesto que alguém pense que eu falo algo porque eu estou pensando, só tive uma... Não, tudo que eu falo é porque a Bíblia me inspirou a falar e eu aprendi com ela. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Outra versão. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Bíblia. Se você quiser brigar comigo, briga com a Bíblia, porque eu só falo coisas que a Bíblia escreveu e registrou para a gente. Então a Bíblia me diz o seguinte, que tudo que eu preciso no agir, na ação, ela nasce no que está invisível. Tudo que é visível, um dia foi invisível. Tem um outro texto que fala, o Deus que criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Se o texto afirma que tem coisas visíveis e coisas invisíveis, e ambas Deus criou, então tudo que é invisível é real. Eu quero ouvir um amém. Como assim, pastor? Tudo que é invisível é real, porque a Bíblia fala que até mesmo as coisas invisíveis foram criadas por Deus. Então, superação nasce no invisível, não nasce no visível. Quando eu enxergo a superação, o meu resultado é algo visível, que não nasceu ali, aquilo é o resultado, aquilo é a consequência. Ele nasceu no invisível, em algum lugar que ninguém sabia, ninguém viu, só eu e Deus tivemos uma experiência. Eu quero ouvir um aleluia. Estão me seguindo? Então, se você não tiver, o que é espiritualizar? É eu viver, é eu me relacionar com esse invisível que Deus começa a ministrar no meu coração. Não dá para criar
para superar sem espiritualizar. Eu tenho que primeiro acessar o invisível. O que é a fé? A fé é quando você acessa o invisível, sim ou não? Pela fé, como é que fala o versículo? Hebreus, nossa, todo mundo, eu tenho ele decorado, esqueci. Tudo, né? Não, esse aqui foi o que eu li, né? É o outro Hebreus que fala, pela fé, gente fugiu, depois eu vou achar aqui. A definição de fé, gente, pelo amor de Deus, vocês sabem, vocês são crentes, eu não sei não. Graças a Deus, um crente. Fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Definição de fé. Então, isso é o que? Fé é quando eu acesso o invisível. É isso, fé é isso. Eu primeiro acesso o invisível, a certeza das coisas que não, o quê? Se veem. Acesso o invisível. Porque Ele criou o que não se vê. Como é que eu vou acessar o que não vê? Lidando com quem criou aquilo que não vê. Vou repetir. Como que eu acesso o que não se vê? Se a fé é a certeza das coisas que não se veem, como é que eu vou ver, ter acesso àquilo que eu não vejo? Estando perto daquele que criou aquilo que não se vê. A fé é dom de Deus. O que não se vê, Deus já preparou. Ele concede enxergar. O milagre não está em existir algo impossível. Está em deixar você ver que o impossível pode ser realizado. Eu vou repetir. O milagre não está em você entender que um paralítico pode andar, que o impossível pode acontecer, porque isso já existe, é o invisível que Deus já criou. Quem pode dizer amém? Olha para cá, tudo que é escassez, tudo que falta para você e para mim, Deus já criou. Nossa, vocês não estão entendendo não. Olha, a doença que não foi curada, Deus já criou. O dinheiro que falta, Deus já criou. A conversão de alguém que você está orando, Deus já construiu. Quem pode dizer amém? O que falta? Você enxergar como é que isso pode acontecer. O milagre não está no fato em si. Ele já foi criado, porque Ele criou as coisas invisíveis e as coisas visíveis. Aonde está o milagre, pastor? Quando Deus me faz enxergar o invisível para trazer para o visível. Só consigo enxergar isso se eu me relacionar com Ele. Então, superar é preciso espiritualizar, não tem jeito. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê, ou que originaram das coisas que são invisíveis. Então, superação é um reflexo do sobrenatural. Falar de superação e não falar de coisas espirituais é igual você falar que vai construir algo muito grande e não vai trabalhar por isso. Não vai estudar para nada. Se eu quero ter acesso a uma atitude de superação, se eu quero conquistar coisas que eu nunca conquistei antes, eu tenho que ter acesso àquele que já construiu o que é invisível. Porque é para quem que é invisível? Para mim, para Deus não é invisível. Ele vê, isso está diante dele o tempo todo. Então, superar é uma resposta espiritual. Quem aqui percebeu isso? Construir, superar, prevalecer, avançar é uma resposta espiritual. Não dá para alcançar isso sem buscar respostas espirituais. É o ciclo da atitude. Quem conhece esse ciclo? Faz comigo, ó, ciclo da atitude. Mas faz assim, ó, começa o círculo em cima, assim, ó, círculo da atitude e termina em cima. Por quê? O ciclo, ele não tem início e fim, mas tudo começa no Senhor até o ciclo. Vou repetir. Círculo não tem início nem fim, mas tudo começa no Senhor, inclusive o círculo, que não tem início nem fim. Então ele inicia em cima. Faz assim, em cima. Faz assim. Põe a mão assim em cima. Faz assim, ó. E termina de onde? No Senhor. Por quê? O ciclo da atitude começa onde? No Espírito.
no estado de espírito. O espírito influencia o pensamento. E criou o Senhor Deus Adão e soprou sobre ele o seu espírito e tornou-se o quê? Alma vivente. Todo pensamento, bom ou ruim, nasce de uma entidade espiritual. Pastor, mas os pensamentos são maus. Tem um capeta falando com você. Não tem outra forma de te dizer isso. Você se expôs a uma entidade, a um espírito contrário ao do Senhor. E permite que esses pensamentos sejam gerados, porque você, na realidade, vou te chocar aqui agora. Quem que já ouviu falar de encosto? O encosto somos nós que encostamos no espírito. Sabia que você quer o encosto? Você encosta no espírito que você quer. Resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Então você que é o encosto. Você está mais endemoniado que o demônio. Você fica procurando o demônio para ficar ouvindo o que ele está te dizendo. Então é você que encosta. Quando você quer ouvir um amigo, você quer ouvir quem? O depressivo. É ou não é? É sim. Ah, porque ele concorda com você, ele chora com você, ele reclama com você, ele te dá os problemas dele também. Aí você concorda com ele. E você fica trocando figurinha com o depressivo. Ontem, leu-se ontem um versículo falando sobre o fruto do Espírito, né? Minha filha não gosta. Pai, não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Eu falei, tudo bem, Bia, depois a gente fala sobre teologia. Alegria, longanimidade, fala mais aí. Benignidade, mansidão, amor. Aí como é que ele conclui? Contra essas coisas não há o quê? Lei. Se você briga comigo porque eu estou alegre, você é contra a lei. Não tem lei que pode querer interromper a minha alegria. O longânimo é o cara que tem um ânimo maior do que os outros. Mas ou pessoa que incomoda o ambiente, que é o longânimo. Ele incomoda. Querem apedrejar ele, querem expulsar ele do local. Então, nós escolhemos encostar em estados de espírito ou em entidades espirituais que originam pensamentos errados em nós. Aí o ciclo começa negativo. Faça comigo, o ciclo tem que começar em cima. Faz assim, ó, em cima, no positivo. Eu tenho que começar positivo no meu ciclo da atitude. Então, para de ser encosto do inferno. Ninguém riu, né? Misericórdia. Para de encostar no inferno, para de encostar nas ideias negativas, para de encostar onde te alimenta uma atitude. O ciclo começa aqui. Se você não corrigir o início do seu ciclo, todo o resto acabou. Entendeu? Cadê o Tosta e o Vinícius? Sai do ciclo de roer unha. Está ficando sem dedo o Tosta. Meu cunhado é igualzinho. Eu vou colocar bosta no dedo deles, que é para eles roer bosta. Até parar de ficar comendo unha. Aqui, outra aqui, ó. Sai desse encosto. Vocês estão encostados no trem ruim. Sai da atmosfera que te faz mal. Vai para o ciclo aonde descansa você. Aonde vai te relaxar, aonde vai te dar convicção do que o invisível pode ser acessado. Eu quero ouvir um aleluia. Eu quero um aplauso bem forte ao Senhor. Vibra com isso. Isso é revelação. É isso que move para a superação. Se você não corrigir esse básico, esse princípio, esquece superação. Pode conformar com clichê, você vai falar bonitinho, você vai ter aplauso, mas nada vai mudar na sua vida. Me desculpa te falar isso. Estou aqui para te confrontar nesse sentido, para o seu bem. Comecei o ciclo certo, ok. Deus, Espírito Santo. Todo pensamento é gerado por estados espirituais. Então, espiritualmente falando, eu me encosto com algo que vai me gerar algo bom, positivo, claro. Uma rota definida. Então, isso gera o quê? Fala assim comigo, um pensamento. Fala assim, espiritual. Fala assim, pensamento. Fala assim, emoção. Então, o espiritual gera uma ideia, a ideia produz uma emoção, e a emoção faz o quê? A atitude. Quando eu agir, eu vou aonde? Em um novo
e um novo encontro com Deus, para um novo pensamento, para uma nova emoção, uma nova atitude. Concluir o processo, eu vou de novo, encontro com Deus. Vamos junto aí, vai, pega lá em cima, põe assim, encontro com Deus. Então, pensamento, emoção, atitude. Concluir, faz assim, ó, novo encontro com Deus. E você vai fazendo esse ciclo. Espiritual, pensamento, emoção, ação, encontro. Espiritual, pensamento, emoção, ação, encontro. Por isso que a igreja é o quê? Ela é de glória em glória. E vai sendo edificada. Por quê? Quando é que é a glória? A glória não é aqui. Aqui é o princípio. Você acha que a glória é você sentir Deus. O mal do crente é esse, que acha que a glória é ouvir Deus. Não, esse é o princípio da sua sanidade mental e normalidade. Porque o normal devia eu ouvir Deus todos os dias. Esse não é o fim, crente, esse é o começo. Eu quero ouvir um amém. Esse é o começo, esse não é o fim. E você encosta a sua glória no começo e para o processo aqui. Está errado. Agora está onde? Está na ação. Então eu começo com Deus, eu tenho um pensamento, eu tenho uma emoção, eu tenho uma atitude, glória, ação. Aqui eu conquistei o meu objetivo. Novo encontro com Deus, nova rota, novo desafio, nova autoridade, novo momento de glória em glória. De glória em glória, eu vou trabalhando com Deus. Então, esse é o ciclo, tá? E vou terminar hoje o culto bem rapidinho, que é para você entender isso. Vou dar 3 exemplos, 3 lições. Primeiro, a lição de Jó. Fala comigo assim, lição de Jó. Segundo, fala comigo, lição de Pedro. E terceiro, lição de Moisés. Todos eles começaram algo, começaram algo ou tiveram uma mudança drástica quando iniciaram o ciclo com Deus. Algo mudou, um divisor de águas se estabeleceu para que um novo tempo fosse iniciado em suas vidas. Então, quando eu olho para Jó, uma história muito conhecida, um cara que já tinha tudo. Ele tinha tudo, família, filhas, rico, tinha tudo. Mas ele fala que ele descobre que não tinha tudo, como? Depois de perder tudo. Que ele fala isso em Jó 42, verso 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Esse texto mostra que Jó, afinal, não tinha tudo antes. Ele não tinha conhecido Deus de ver. Você pode ter o que você quiser, você pode ter tudo que o mundo te oferece. Se você não conhece o Deus que Jó conheceu depois de perder tudo, você não tem tudo ainda. Quero ouvir um amém. A sua vida começa quando você começa a contemplar, a ver Deus com os seus olhos. E não só de ouvir falar. Não só o Deus que seu pai conheceu, não só o Deus que a igreja prega, não só o Deus que curou o outro. É o Deus que fala com você, que vive com você, que habita em você, que tem em você um propósito, que tem comunhão contigo todos os dias. A vida começa aqui. Tenha o que você tiver. O ser humano até pode te aplaudir, mas você sabe que você é um fracasso ainda, porque você não consegue falar o que Jó falou. Agora eu te vejo com os meus olhos. Agora eu conheço a tua face. Agora eu me envolvo contigo. Eu ouço a tua voz. Eu sei que eu estou orando e o Senhor está ouvindo. E o Senhor ouve e ainda responde. Então agora eu conheço a tua face. Então o marco da experiência de Deus. A lição de Jó é essa. É o marco da experiência com Deus. Todos nós precisamos, carecemos de um momento da nossa vida ter uma experiência com Jesus. Não apenas ouvir o Deus da religião, o Deus do livro que você leu, o Deus que os seus pais te ensinaram, o Deus que divide o mundo, o Deus que produz guerras. Porque tem um Deus aí que produz guerras, em nome das religiões. Esse Deus todo mundo conhece. Mas o Deus pessoal, eu falei isso no último domingo, todo avivamento que houve na terra, e eu estudei pelo menos os 5 principais que houve na terra.
todos eles tiveram viés teológicos diferentes. Uns calvinistas, outros arminianos. Todos eles tinham tônicas diferentes a nível teológico. Mas todos eles tinham uma coisa em comum: uma fome e uma sede de uma relação pessoal com Jesus Cristo. Estude, eu te desafio a estudar isso. Estuda o que há de comum em todos os avivamentos, porque eles são muito diferentes, mas tem uma coisa em comum, que era essa: um apetite por estar com Deus, uma vontade de ter experiência com Deus, de ter uma relação pessoal com Deus. Quando isso atinge o coletivo, ninguém segura essa cidade, essa igreja, esse país. Ele vai dizer algo mais para alguém. Então, a lição de Jó é essa: é quando eu alcanço um marco da experiência com Deus. Como é que está a sua vida em relação a isso? A ter experiência com Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo é uma pregação, porque ele fala o processo do alcance, o processo da experiência. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual foi a última vez que você fez algo com todo o seu coração para Deus? Porque a gente pega projetos às vezes na vida, a gente casa com todo o coração, a gente abre uma empresa com todo o coração, a gente cria um filho com todo o coração, não é? Você põe todo o coração em algumas coisas que você nem imagina que colocou, mas é tão natural para você que você coloca. Está namorando, você põe todo o coração no namoro, até dá errado, mas você põe todo o coração. Aí quando Deus fala: eu quero ter uma experiência comigo, faz comigo o que você fez com o seu namorado, com a sua empresa, com seus amigos, com ciclos de vida que você viveu, faz a mesma coisa comigo, põe todo o seu coração para ter uma experiência comigo. E com a pessoa mais importante do universo, nós não queremos pôr todo o coração para ter uma experiência com Ele. É interessante isso. Se vier aqui amanhã, olha, vai estar aqui amanhã um presidente da república qualquer, que você nem goste, nem é seu partido, mas você vai vir só de curiosidade aqui na igreja, vai ficar pilhado aqui, ó, vai ficar cheio de gente aqui. Nós nos movemos por muito pouco. Você entende que Deus é mais importante que o prefeito? Você entende que Ele é mais importante que o governador? Que Ele é mais importante do que o cara que manda na ONU? Entende isso? Então, por que nós não temos mais intensidade de querer buscar e encontrar do que temos quando vamos buscar um artista? Ah, vai estar aqui amanhã o Cristiano Ronaldo. Vai fechar a rua. Fecha o quarteirão para ver o Cristiano Ronaldo. O cara que chuta uma bola, chuta uma bola. Eu quero ver o Deus dos exércitos, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, que me deu o seu filho para morrer para mim, para me dar vida eterna, me libertar dos meus pecados, do cativeiro que me arrasta todos os dias. Eu quero ter um encontro com esse cara. Me perdoa, Cristiano Ronaldo, eu quero ter um encontro com Jesus Cristo, que fez algo por mim que ninguém nunca fez. Ele não só viveu, ele viveu, Ele morreu e Ele ressuscitou. 3 coisas que nunca ninguém fez por mim: viver por mim intensamente, morrer por mim, jamais, ressuscitar por mim, menos ainda. 3 coisas que você sempre sonhou que alguém te amasse a esse ponto. Deus te amou dando o seu Filho unigênito, para que você não perecesse, mas tivesse a vida eterna só por crer nele. Quem pode dar um aleluia, um aplauso bem forte ao Senhor? Então a lição de Jó é essa: é quando eu tenho um marco da experiência com Deus. Vejo o Senhor face a face. Não é só de ouvir falar. Agora a minha vida é diferente. Eu estabeleci um novo ciclo, um novo momento aqui no ciclo da atitude. E é para que o estado de Jó, depois desse momento, foi o dobro que ele vivia antes. Como se não fosse possível. Ele já era muito rico, não era pouco, não, ele já era muito rico antes disso.
Ele foi o dobro do que era muito ainda. Então ele foi podre de rico. Foi podre de rico. Segundo ponto que eu aprendo é a lição de Pedro. Cara, como eu gosto de estudar a vida de Pedro, porque o Pedro é uma figura contraditória, emocional, temperamental, com acertos e erros, nada. A Bíblia é fantástica, ela não esconde nada. Você quer ver o erro dos nossos pais? Eles estão lá. Outros livros selecionam o que querem mostrar. A Bíblia mostra tudo. Mostra o sacerdote que errou, o que acertou, o que mandou matar, o que morreu para não matar. Mostra tudo. E temos tudo sobre Pedro na Bíblia, né? E vemos o marco do Espírito Santo. O que uma pessoa pode ser ou passar a ser depois de ter um encontro pessoal, depois de nascer de novo, depois de ter o Espírito Santo habitando em sua vida. Por que eu escolhi Pedro? Porque Pedro ele é muito conhecido pelos seus tropeções, e em especial por ter negado Jesus, não é? Ele negou Jesus. E não negou Jesus no início, não, ele negou Jesus já sendo apóstolo, formado, escola de vencedores, revisão de vida, Cefap, celebração. O Pedro foi em tudo. O Pedro não faltava um culto domingo de manhã. Não faltava nenhum culto. 3 anos, já tinha expulsado demônio, visto curas de Jesus em toda parte. Aí ele teve um apertozinho, o sapato apertou um pouquinho, em algo que ele já sabia que ia acontecer, porque Jesus disse: olha, eu vou ser preso, eu vou ser traído, eu vou morrer. Ele contou, vai ler a Bíblia, ele contou a história mais do que uma vez para todos os discípulos, que ele ia passar por tudo isso. Quem já leu isso aqui? Então não era novidade para Pedro, sim ou não? Ele sabia que ele ia passar por uma situação constrangedora, desconfortável com o seu líder. Quando ele passa, ele nem consegue se assumir. Ah, você é aquele Galileu? Não conheço. 3 vezes ele negou Jesus. Então, por que eu estou dando essa ênfase? Porque é alguém que supostamente já deveria estar o quê? Preparado. Olha para cá. Não tem preparação que substitua o Espírito de Deus em nossas vidas. Toda competência só é válida se eu tiver o Espírito de Deus em mim para aplicar a competência. Vou repetir. Entenda isso. O senhor suprassumo do Google. Tem gente que quer ser o Google na cadeira. Você fala um assunto, o cara sabe falar de tudo que você falou do assunto. Ele quer entender de tudo. Ô sabichão, sabichona, não tem competência que se sustenta na vida sem presença de Deus, sem Espírito Santo. Uma hora o calo vai apertar, você vai dizer: eu não conheço esse Jesus, não sei quem ele é. Então, nada contra que todo mundo me conhece, quem me conhece sabe que eu estudo, amo conhecimento, eu estudo bastante, mas isso é zero. Paulo disse isso: todo saber para mim é enfado para a carne. Cuidado, arrotando intelectualidade, mas pecando na espiritualidade. Você é um saco vazio, basta apertar o calo, você vai dizer igual Pedro: não conheço, não sei quem é. Qual foi a virada? Não foi o conhecimento, não foi o que ele... Gente, ele presenciou milagres que nós nunca vimos na nossa vida, nem sabemos se nós vamos vivenciar. Ele viu coisas que ninguém viu. Ele estava lá quando Lázaro saiu da tumba. Então nem milagre te sustenta se o Espírito de Deus não habitar em você. Aí você vê de repente um outro Pedro, em Atos 4:8. Eu quero ler com você, que vale a pena ler. Nós vamos ler do 8 a 14, se você puder acompanhar comigo. Eu até vou separar aqui, para depois não ficar pescando. Abra aí, Atos 8. Não, desculpa, Atos 8 não, Atos 4. A José falou comigo: pastor, fala mais devagar e repete os versículos que a gente não ouve na projeção. Me perdoe quando eu peco com vocês. Mas é culpa minha, tá? Quando eles demoram é culpa minha. Atos 4,
versículo 8, mas nós vamos ler do 8 ao 14, mas espera um pouquinho, olha só, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos. Antes de ler, preciso que você entenda esse contexto aqui. Pedro, aquele mesmo Pedro que negou Jesus, que fugiu, largou tudo, foi pescar nu no mar. Depois de um certo tempo vem o quê? Vem o Pentecostes. O Espírito Santo passou o quê? A habitar, a tomar eles de forma diferenciada. Aí você vê que esse Pedro que negou, ele simplesmente morre. Ele desaparece. Porque uma pessoa valente surge depois desse marco, que é um marco do Espírito Santo. Fala comigo assim, a lição de Pedro. Fala, a lição de Pedro. Fala assim, o marco do Espírito Santo. O eu ser outra pessoa depende de viver esse marco. Buscar, querer, desejar, me preparar para ter o Espírito Santo habitando em mim. É o que Pedro viveu. Pedro está chegando no templo, depois do evento de Pentecostes, vê um aleijado, há mais de 40 anos que ele pedia esmola no mesmo local. Ele pede para Pedro e João ouro, esmola. Ele fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele levanta e anda, pulando, segue Pedro. E como as atenções vieram para Pedro, eles começaram a ensinar que aquele homem foi curado porque Jesus Cristo, que eles tinham matado, crucificado, ao invés de libertar ele, Barrabás foi escolhido. Ele começa a pregar e ensinar para aquelas pessoas todas. Vêm os soldados dos sacerdotes e prendem os dois. Eles passam a noite na cadeia. E repara, nesse instante, ele está no tribunal que Jesus esteve quase 2 meses antes. No mesmo tribunal. E eu estive lá. E se você ver o texto, você vê o seguinte, que o tribunal é pequeno, ele é uma rocha assim. É muito pequeno a casa de Caifás. Talvez isso aqui tudo é o tribunal. O Anás ficava em cima, numa rocha cravada assim em cima. 3, 4 cadeiras. Atrás ficava o sinédrio. E aqui uma rocha maciça no chão aqui. E aqui ficava o Jesus, ou qualquer prisioneiro, de frente para os sumos sacerdotes, e atrás ficava o sinédrio. Detalhe, do lado de cá tem uma janelinha que dá para o lado de fora. E repara que vários filmes que você já viu sobre Jesus mostra a cena. Cristo olhando para a janelinha e Pedro vendo Jesus lá dentro, os olhares se cruzam. Quem aqui já viu esse filme? Uma cena assim, já viu? Já? Ele olha para fora, Pedro está lá fora, negando a terceira vez, os olhares se cruzam, ele vai e lembra da profecia, que 3 vezes ele negaria Jesus Cristo. Agora repara, inverteu, Pedro está no lugar que estava o Senhor dele. 2 meses antes ele estava lá de fora, negando que ele existia. Agora ele estava no tribunal. Ele sabia que ele poderia ter o mesmo fim que Cristo teve. Que ele viu a morte, ele viu a prisão, ele viu o castigo de Jesus, chicoteado, e a crucificação. Então, quando ele vê isso, nós somos seres humanos, somos assim. Quando você vê algo, você associa logo que, na sua emoção, que aquilo vai também acontecer com você. Só que a atitude de Pedro, ele sabe que ele está diante da morte. Olha o que ele fala para todos que estão lá. Vamos lá, Atos 4, 8. Me fala se esse é o mesmo Pedro que você viu 2 meses antes na Bíblia. Atos 4, eu vou abrir aqui. Então Pedro, aliás, vamos ler o 7,
porque ele é questionado. Uma pergunta para poder fazer ele entrar em crime, né? E pondo-os no meio deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste vós isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo, e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Todavia, mandando-o sair do sinédrio, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitaram em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que de hora em diante não falem neste nome a homem algum. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara esta cura milagrosa. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Pode dar um aplauso bem forte, bem forte. Mais forte, mais forte. A Bíblia não precisa de ajuda. Ela fala sozinha. Eu leio, fico cheio e vejo que um homem que era covarde, contraditório, torna-se um leão diante da iminência de ser condenado, morto e até crucificado, porque era um crime. E a crucificação era um dos castigos dados para os criminosos. Vários outros foram crucificados, além de Jesus Cristo. Então entenda isso. Se eu quero realmente ter essa atitude que rompe, que anula o eu anterior, que me leva para um lugar, para uma atmosfera diferente, porque eu tenho que ser diferente para alcançar coisas diferentes. Pode dizer amém? Eu preciso do marco do Espírito Santo. E para terminar, fala assim, a lição de Moisés. Fala assim, o marco da sarça. Esse aqui é um dos meus preferidos. Só recapitulando, primeiro ponto, a lição de Jó, que é o marco de quê? Da experiência com Deus. Segundo ponto, a lição de Pedro, que é o marco do Espírito Santo. Terceira lição, a lição de Moisés, que é o marco da sarça. Vou resumir, que eu quero encerrar. Vocês conhecem a história. Moisés também teve um momento que dividiu as águas, que mostrou o Moisés antes daquilo e o Moisés depois daquilo. Que foi o quê? O dia que ele estava no deserto, pastoreando, ele viu o quê? Uma sarça. Como que ela estava?
ardente, pegando fogo. A sarça ardente foi o divisor de águas para Moisés. Já velho, fim de carreira na concepção dele. Um homem assassino, naquela época, quando ele encontra a sarça, quem ele era? Assassino, fugitivo, adotado, aculturado, porque foi educado pelos egípcios, e mais um monte de coisa. E velho, e gago. Tudo isso é o que ele era quando ele encontrou a sarça. Eu já preguei aqui algumas vezes sobre a sarça, eu não posso repetir aqui hoje. Mas o que mais define a sarça é a sua forma feia de ser. Ela é horrível, ela é seca e ela é cheia de espinhos. Então, se você não souber lidar com a sarça, primeiro ponto, você vai olhar e não vai encontrar nenhuma formosura. E se você insistir em chegar perto da sarça, você vai o quê? Machucar, porque você vai tocar em um espinho. Quando Deus usa a sarça, Ele usa alguém que simboliza o próprio Moisés, que tinha como espinho matado um egípcio. Com a sua força, ele matou alguém. Ele era um assassino. Alguém adotado, sem identidade familiar. Ensinado a ser um faraó. Porque desde muito cedo foi criado pela filha de faraó. Para ser um sucessor, se fosse preciso. Então, ele era a sarça. E mostra que eu e você também somos sarça. Quem aqui é como Moisés aqui? Eu sou o primeiro a falar. Eu tenho muito espinho, gente. Se você chegar muito perto, você não vai ver formosura. Ainda mais depois dos 40. A barriga cresceu, tá ficando grande a orelha, tá caindo o nariz. Você vai ficando velho, vai caindo as coisas. Então, você chega perto, mas isso eu estou brincando, mas você começa a ver defeito, mau humor, uma má resposta, um temperamento, escolha. Você vai vendo defeito. Nós somos sarça. E aqui, o marco da sarça, o que conta aqui é o seguinte, que não importa o problema que você tem, não importa a falta de formosura que há em você, ou os espinhos que você carrega, importa se tem fogo ou não aí. Importa se tem fogo ou não aí. Eu conheço pessoas maravilhosas, com dons incríveis, mas é só eles pararem de orar, eles viram pessoas terríveis, pessoas amarguradas, pessoas ruins, pessoas que planeiam o mal, porque deixou o fogo sair da sarça. Se você deixar o fogo sair da sarça, toda a formosura sai. Quando as pessoas me elogiam em algo, eu falo, você está apenas elogiando o fogo e não a sarça. Você viu algo bom porque o fogo queimou. E o fogo vem de Deus. O fogo é a parte de Deus brilhando na sarça. Quando alguém elogia uma pregação, ele não está elogiando o pastor, ele está elogiando o fogo que queimou nesse dia na sarça. O que importa não é se eu tenho ou não defeito, é o quanto de fogo eu deixo queimar. E Deus mistura o fogo dele com a falta de formosura. E cria, sabe o quê? Ele cria o menorá. Quem sabia disso? O menorá é um instrumento de 7 chamas, certo? Que foi inspirado na visão de Moisés quando a sarça queimou. Porque algo informe, torto, quando o fogo queimou, ficou homogêneo e bonitinho assim. Ele disse, faz um candelabro conforme a visão que eu te dei no deserto. Quando você permite o fogo de Deus fazer fusão com a sua falta de formosura, com os teus espinhos, você passa a ter os 7 Espíritos de Deus queimando em você. E o mundo vai ver a glória de Deus em você, a formosura que não existe, que vem do céu, queimando, vai ver e vai se inspirar, e vai querer esse fogo também. Qual é o segredo? É muitas pessoas que sabem que não são famosas, que são espinhentas, que têm problemas, desejar muito esse fogo na sua própria vida. Se eu for como Moisés e entender um marco da sarça, um marco da importância de buscar esse fogo para a minha vida vai mudar.
e também a de outras pessoas que estão ao meu lado, porque elas vão entender o caminho. Por isso que toda a honra e glória tem que ser dada ao Senhor. Tudo de bom que a igreja manifesta é porque o fogo queimou. Todo pastor que se destaca é porque o fogo queimou. Se o fogo não queimar, mais cedo ou mais tarde, o espinho vai acertar e a falta de formosura vai afastar. Para que atraia o suficiente para não machucar, tem que ter fogo de Deus. Quem pode dar um amém e pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? A lição de Jó, o marco da experiência com Deus. A lição de Pedro, o marco do Espírito Santo. A lição de Moisés, o marco da sarça. Concluindo, número 1, não importa o que perdi, no caso de Jó, só preciso de Deus e da sua voz. Ponto 2, não importa o que vivi, no caso de Moisés, de Pedro, só preciso do Espírito Santo de Deus em mim. Ponto 3, não importa a sarça que sou, só preciso que o fogo de Deus queime sobre mim. Aleluia. Fica de pé onde você está. 3 coisas, 3 marcos que você tem que desejar e buscar. O marco da experiência com Deus. Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Tem tempo, hein? Ou não teve? Por que não teve? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim diz o Senhor. O marco do Espírito Santo. Pelo arrependimento e novo nascimento, o Espírito de Deus habita em nós e nos vivifica e nos modela para Ele. Nasça de novo. Nasça na água e no Espírito. E o marco da sarça. Deixa Deus queimar na sua vida, porque o espinho vai desaparecer. A falta de formosura vai ser disfarçada. E até o que era feio vai ficar bonito, porque a glória de Deus está na sua vida. Saia daqui hoje perseguindo esses 3 pontos. Se você me permitir, eu te ponho como tarefa. Põe nas suas notas, põe em algum lugar que você não esquece, põe um papelzinho, põe na sua geladeira e põe como alvo viver esses 3 marcos. Insiste. Não perca o foco. O marco do Espírito Santo, o marco da lição de Jó, de ter uma experiência com Deus. O marco de Pedro, de ter o Espírito Santo. E o de Moisés, o marco da sarça. E começa a orar. Não esqueça disso. Busque. Tem muitas outras formas de você crescer e aprender, mas esses 3 são muito importantes. São basilares. São divisores de água. São pontos de inflexão, onde eu sei que algo vai acontecer de diferente se eu viver um desses pontos aqui. Então perseguir isso é fundamental. E agora a pergunta-chave que eu faço sempre quando eu lembro, depois de pregar, é: legal, pastor, poxa, que palavra, a sua sarça é feia, mas a glória queimou. Louvado seja Deus. A pergunta-chave é: o que você vai fazer com essa informação que você recebeu hoje? Isso vai produzir alguma escolha em você? Vai produzir algum voto? Vai produzir alguma mudança? Se sim, a palavra realmente foi boa. Se não, ela não teve relevância nenhuma. Pode dar aplauso o que for, pode viralizar na internet. Se ela não produzir mudança ou escolha em quem ouviu, talvez eu falhei e vou tentar na próxima melhorar, porque o meu alvo aqui é que a palavra te impacte ao ponto que também me impacta, que é que produza mudanças, que faça escolhas. Escolha número 1 básica: arrependimento, buscar a vida eterna, porque o Evangelho é sobre isso, é sobre salvação, sobre arrependimento, sobre vida eterna. Ponto 2, ajustes. Não aceitar viver de clichês. Clichê didático, mas
perguntas e respostas que me movem para realizar os clichês que eu fico alimentando nas rodinhas, nas conversas, nos jantares. Então a pergunta é, faça mais uma vez, o que você vai fazer com a palavra que você recebeu hoje? Qual é a escolha, qual é o voto, qual renúncia ela vai produzir na sua vida hoje? Feche seus olhos, responda isso para Deus. Eu não preciso de saber essa resposta, mas Deus precisa. Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Assim diz o Senhor. Então faça a sua oração, a oração mais sincera, mais pura, mais honesta, de voz alta, pensamento, não interessa. Faça uma oração com honestidade. Se conecte com Deus com honestidade, com você mesmo em primeiro lugar. Seja honesto com você mesmo. Quando você falar com Deus, fala com Deus. Não fala porque o outro escute que você está falando com Deus. Fale porque você sabe que Ele está te ouvindo. Ore ao Senhor.